Pessoal, boa tarde. Aqui é Mário Jorge, falando sempre, trazendo algum aspecto aí de My Big Tom, minha grande teoria de tudo de Tom Campbell para vocês. E eu queria comentar um pouco com vocês hoje sobre a questão da relatividade. A gente conversou bastante sobre isso naquela querida semana aí que fizemos com a May Andrade, no Temporariamente Humana, sobre vários assuntos, né? Mas acabou falando mais de física quântica e acabou que não houve muito espaço para falar um pouco da relatividade. Falamos pouco, mas eu queria dar algum esclarecimento, porque sei que ficaram dúvidas em função das perguntas que acabaram vindo para mim. Espero que vocês estejam conseguindo ver um pouco aqui atrás, porque eu vou tentar colocar alguma coisa aqui na imagem que nos ajude aí na explicação, ok? Primeiro, eu queria comentar com vocês, né, um aspecto que é sempre importante, a gente cita várias vezes, mas eu vou tentar ver se eu consigo citar sempre um pouquinho no início de cada conversa, de cada papo, cada oportunidade que a gente tem para conversar, que é aquela sugestão do Tom Campbell, que eu assino embaixo, né, que é para a gente, a melhor forma de você encarar a sua realidade e todas as oportunidades que você tem, tudo que tentam lhe ensinar, ou tudo que você estuda por sua própria conta, né, sempre manter uma mente aberta e cética. Ok? Essa é o Tom fala isso desde a primeira página quase do livro dele e repete ao longo do livro, que é para não ter perigo de ninguém esquecer. Não é para ninguém acreditar no que ele está falando ou no que eu estou falando, o que eu estou falando, né? Então, você tem sempre a oportunidade aqui de se desenvolver, de experimentar estas coisas, de praticar boa parte delas, e você tem também os dados da sua vida, do seu histórico, que podem te dar um sentimento, né, confirmar algumas coisas que estão sendo ditas numa direção ou na outra. E aquilo que for, vamos dizer, duvidoso, porque você não tem experiência ou não tem conhecimento a respeito, mantenha como possibilidade, como oportunidade, mantendo aquela história da mente aberta, né? Mantenha como possibilidade, mas não acredite em nada, até que você possa experimentar. E aí, se você experimenta e chega à conclusão que aquilo é bom para você e que é real, aí não é mais uma questão de crença, é uma questão de saber por experiência, ok? Então, mente aberta e cética é sempre a melhor atitude, ok? E indo para o tema de hoje, que a gente quer comentar sobre desculpa aí, a falta de prática aqui. São os dois slides principais, baseados em duas postagens que eu fiz para você. Juntei todos aí numa aparência só aqui na tela. Então, a relatividade, ela obviamente, né, tem toda a sua base desenvolvida pelo Einstein. Depois tem alguns outros cientistas que fizeram comprovações, que desenvolveram um pouco mais, mas está totalmente ligada aí na prática ao Albert Einstein, né? Que é um daqueles cientistas que vocês sabem, né? Já tem visto nas outras postagens, né? Aquelas fotos daqueles cientistas todos que existiam na época. Ele era o de maior destaque e que esteve envolvido nas maiores descobertas e com as ideias mais brilhantes, né? E a relatividade é uma delas, né? Ao passo que a física quântica ela trata do mundo micro, né? Do que se passa naquele mundo das supostas partículas, aquelas coisas pequenas e que a gente acaba não podendo ver, apenas teorizar e calcular a respeito delas, e que a gente já sabe hoje, depois de todas as nossas conversas, que não são coisa tão sólida quanto parece, não são nada sólidas, na verdade, são muito mais espaço vazio e vibração e informação do que qualquer outra coisa, e claro, energia, ok? Aí entramos direto no mundo do macro, né? No mundo das grandes distâncias, das grandes velocidades, das galáxias, né? Do universo, que é o mundo da relatividade. É aí que a relatividade ela se excede e que ela realmente brilha, ok? Porque ela nos explica como é que o mundo funciona nessa realidade maior, não tanto impactando o nosso dia a dia, claro que impacta, né? Mas a gente não percebe, mas ela impacta muito mais o mundo dos astrônomos, dos físicos, astrofísicos, né, dos físicos teóricos, que estão lidando com essas grandes distâncias e grandes velocidades, ok? Então, assim, eu trouxe aqui então dois aspectos fundamentais da relatividade para falar com vocês. A intenção aqui, vejam bem, não é dar nenhum curso de física básica,
nem tampouco da relatividade, como também não foi da mecânica quântica. Ok? Nós estamos comentando alguns aspectos que são importantes para a gente entender a realidade, né, e que chamam a atenção para algumas discrepâncias e para alguns fatos onde ela não se comporta como aparentemente se comportaria se fosse uma coisa realmente sólida feita de tijolinhos, né? Então precisa sair um pouco fora do quadrado, por isso também é outro motivo que a gente precisa manter a mente aberta, ok? Então, voltando aqui para o tópico principal, a gente tem umas principais conclusões e equações, né, básicas da realidade, como vista pela relatividade do Albert Einstein, que é o E igual a mc ao quadrado. Então essa equação diz, de um lado, que a energia é igual a massa acelerada à velocidade da luz ao quadrado, né, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Essa é a equação. Então é uma equivalência entre energia e massa, que é outro fator importantíssimo que aponta para o fato de que a massa não é tão maciça ou não é tão sólida quanto parece. Ela aparenta mais ser um outro estado aparente da energia, né? E energia é informação também, né? Sempre importante lembrar disso, do que matéria. Okay? Então, assim, você pode converter matéria em energia, supostamente energia em matéria, porque são apenas diferentes estados momentâneos, né, dados pela evolução do material aqui na nossa realidade, e ela pode ser transformada de cá para lá, e essa é a equivalência que prova isso, e que tanto está provado que consegue fazer um reator nuclear, como consegue fazer uma bomba atômica, como consegue demonstrar o funcionamento aí da radiação e de outras coisas, né, de onde ela vem, de onde sai tudo. Então, assim, esse vamos dizer, de forma geral, um dos principais fatores, uma das principais descobertas e apresentações pela teoria do Einstein, ok? A equivalência entre massa e energia. Outra coisa que ele descobriu ao longo dos estudos dele é toda essa situação de dilatação, o impacto que tem a reação entre massa e gravidade e tempo, né? Que a gente sabe hoje em dia que a massa afeta o passar do tempo. Quanto mais perto do planeta, mais devagar o tempo passa. Quanto mais longe do planeta, mais rápido o tempo passa. Okay? Isso é outra informação que vem da teoria da relatividade. Então está ligado à gravidade, o tempo e a massa, né, e a velocidade. Porque quanto mais rápido a gente vai, mais devagar passa o tempo. Então isso é uma coisa que não faz sentido lógico nenhum para nós, né? Se eu ando mais rápido, eu chego mais rápido. Se eu ando mais devagar, eu chego mais devagar. Eu levo mais tempo, né? Então não são coisas assim diretamente associáveis com a nossa realidade, com a nossa sensação da realidade no mundo que a gente trata neste nível aqui. Isso aí você vai ter a grandes velocidades, grandes massas, grandes distâncias. Bom, e essa questão da velocidade, né, é importante chamar, e eu vou chamar a atenção para esse paradoxo agora, porque essas teorias, nem a da física quântica, nem a da relatividade, elas são completas e chegam a mostrar um modelo que cubra a realidade como um todo. Então, assim, ela funciona em determinada parte da realidade e em outra parte da realidade ela perde o valor, não serve para calcular nada, não serve para tirar nenhuma conclusão. Por exemplo, a relatividade não serve para tirar conclusões ao nível do tamanho das partículas. Elas não se comportam como a relatividade não cobre a descrição disso. Ou seja, por exemplo, se esperava que o átomo fosse composto de massa real e tivesse, por exemplo, gravidade. E que tivesse que os átomos, né, como se descobriu que não era uma partícula única, que se comportasse como mini sistemas planetários. E não é nada disso, né? A gente já viu na Semana da Física Quântica que os átomos se comportam de forma estatística, ok? Como uma nuvem, uma onda, né? Você nunca sabe exatamente posição, velocidade, você nunca sabe todos os detalhes, como a própria incerteza quântica chama. E aqui, no caso da relatividade, voltando para ela, né, o principal paradoxo dela não é nem esse que eu estou comentando, é lá no teto mesmo. Então, assim, o Einstein chegou à conclusão, pelas deduções do funcionamento da realidade no nível macro e com suas equações,
que no limite da velocidade da luz, o tempo, vamos dizer, praticamente parava de passar. Ou seja, isso foi a explicação também que ele encontrou para que as velocidades nesse nível não se somassem, né? E aí é uma coisa que é chocante. Eu fiz essa postagem aqui, houve várias perguntas, algumas pessoas não entenderam. Então eu mostro na parte de cima, né, que se vem um carro a 30 km por hora de um lado e um carro a 30 km por hora do outro, eles vêm de frente, né? Um vai perceber o outro passando a 60 km por hora. Se alguém estiver na rua e medir um, vem a 30 km por hora numa direção. Se medir o outro, vem a 30 km por hora na outra direção. Se de dentro de um eu medir a velocidade do outro, vai dar 60 km, porque elas se somam, né? Quando passa um pelo outro, um parece estar indo para aquele outro que está dentro do carro muito mais rápido de para alguém que está na rua observando, ok? Isso é normal, né? Se estiver vindo a 50 cada um, o somatório, a percepção interna de dentro dos carros vai ser de 100, ok? 50 mais 50, aqui no caso desse exemplo, 30 mais 30. Eu dei 30 aqui para ficar redondo e parecido com a velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo. Esses carros aí estão a 30 km por hora. A velocidade da luz é 300 mil km por segundo. É o limite, é o teto. É o que mais rápido se pode ir, como o Einstein descobriu e provou nas suas equações, e foi verificado posteriormente e confirmado, ok? Em laboratório. Então, por experiências. Quando você vai para a velocidade da luz, se você estivesse num foguete, uma nave espacial capaz de andar à velocidade da luz, e você atingisse essa velocidade da luz, e você estivesse indo numa direção, da mesma forma que os carros estão vindo na rua, e na outra direção tivesse vindo outra espaçonave do outro lado, vindo na direção contrária, né? Duas espaçonaves aqui, uma em cada direção, estão vindo na mesma direção, uma em direção à outra, elas se perceberiam, em vez de a 600 mil km por hora, que seria a somatória de 300 mais 300, 600 mil km por segundo, né, perdão, elas não se percebem, elas vão se perceber a 300 mil km por segundo. Então a velocidade não se altera. Mesmo que uma nave esteja indo a 300 mil km por segundo e a outra esteja vindo a 300 mil km por segundo, uma olha para a outra e percebe que ela está vindo a 300 mil km por segundo. Então elas não existe nada mais rápido que a velocidade da luz. Mesmo que você estivesse nela e uma nave indo na direção da outra, ou um raio de luz indo na direção do outro, perceberia o outro aos mesmos 300 mil km por segundo. Para isso existem umas distorções na equação que mostram que o tempo vai passando mais devagar, ok? Então a pessoa que está nesta velocidade, o tempo está passando tão lento que ela não percebe que está nessa velocidade, e a outra que está na nave é a mesma coisa. Então, quando elas passarem uma pela outra, elas vão se perceber uma a outra a mesma velocidade que cada uma está. Não vai haver soma. Então é a mesma coisa que se um carro estivesse indo a 30 km, o outro vindo a 30, um olhasse para o outro e percebesse, quem está da rua percebe a 30, né? Os dois andando a 30 em direção oposta, e quem está dentro do carro percebe o outro carro também a 30. Não faz o menor sentido matematicamente, né? Dentro do que a gente experimenta nesta realidade normal. Então isso é um grande paradoxo, né? E é a verdade, ocorre isso mesmo, está mais do que provado. Agora, a própria física quântica, a própria física da relatividade, ela não explica o porquê disso, ela calcula, demonstra como funciona, demonstra que funciona em experimentos, né? Em medições, mas ela não chega a entender exatamente o porquê disso. É dado como uma situação que foi constatada e ponto. Tá? Aí é que entra a física digital, ok? A física digital trata da realidade como sendo uma simulação ou como sendo virtual, então, portanto, como sendo computada, o que não altera nada para nós, a experiência continua sendo a mesma. Não é o que nós estamos dizendo que vai mudar a sua realidade do dia a dia nesse aspecto, ok? Você vai ter mais compreensão dela, não é que ela deixe de ter valor, mas é isso que ocorre. Então, quando você tem, então, o que está acontecendo? O que a física digital, MyBigTool, explica sobre isso, né? Então, essa realidade está sendo computada e rodada dentro da consciência maior, né? E está sendo alimentada para nós como informação. Então, está sendo rodada como um programa. E dentro de uma realidade programada, esse tipo de problema não existe.
né? E isso, aí vai perguntar, mas como é que a gente sabe que isso é uma realidade programada? Essa é uma das maiores pistas, a gente tem evidências, não tem provas, é impossível se provar as coisas, é possível encontrar evidências que corroborem, como se encontrou evidências para o funcionamento da física quântica e da relatividade. E uma delas é a própria relatividade, e o principal caso é esse que está aí. Por que numa realidade programada, se você, por exemplo, pegar um videogame, existe um limite de velocidade? Por que você não pode programar qualquer coisa para funcionar a qualquer velocidade? Porque você tem duas barreiras lá, nessa questão de um programa de computador, de um videogame ou de uma simulação de computador nos nossos computadores. A velocidade com a qual este programa roda, ok? Esse processador tem uma velocidade, todo mundo sabe disso, o processador tem velocidade, ele demora certo tempo para processar o programa, para dar cada volta do loop do programa, né? E é cada volta do loop do programa que refresca a tela do computador. Tá? Então eu estou dando o exemplo do computador e vou chegar lá como é que a gente associa com a realidade. Ok? Quando você está rodando a velocidade máxima do computador, você ainda tem, no caso do computador, mais um limite, que é a velocidade de alteração da tela. Cada TV que você compra, cada tela de computador, ela tem uma velocidade teto própria, ok? Mas vamos supor que não tivesse. A velocidade máxima seria a velocidade da programação, ok? Se a velocidade da tela fosse igual à da programação ou maior e o limite fosse a velocidade da programação, você poderia ver na tela o máximo de velocidade que aquela programação pode dar. Como a nossa tela aqui é holográfica e tridimensional, passando para a nossa realidade agora, depois da associação com o computador, a nossa realidade é holográfica e tridimensional. A tela não é plana, ok? Ainda assim, ela tem um tema de definição, né, e de velocidade de processamento. Então, o processamento ocorre a uma velocidade, quer dizer, é muito menor do que segundos, né? São milionésimos de segundo, isso é muito mais rápido do que a gente tem condições de medir com facilidade. Mas existe um teto. E qual é a velocidade máxima? É a distância de um pixel da resolução da tela da realidade holográfica, é o quanto que você pode mover um pixel para o próximo pixel, porque os pixels são quantizados, apesar de ser muito pequenos a gente não poder perceber. É a definição da tela holográfica. E tem a velocidade do programa. Então, isto é que cria... Eu só posso mover um pixel de cada vez na velocidade máxima do ciclo do programa. Cada vez que o programa dá um ciclo, ela se desloca de lado a lado. Então, esse é o teto da velocidade. Então, toda realidade programada, toda simulação tem um teto de velocidade. E este é o motivo. Não é nenhuma aberração, não é nenhuma surpresa e tem explicação. A relatividade não explica, mas a física digital explica. É a velocidade de atualização do programa, é a velocidade máxima, é o teto. Então, o fato de existir um teto na nossa realidade, que não deveria, em princípio, ocorrer se fosse uma realidade material, existe o espaço, ele parece ser contínuo, existe o tempo, ele parece ser contínuo, e se eu continuasse acelerando, eu devia chegar a 300 mil km por hora, 301, 310, 350, 600, né? Eu devia poder continuar acelerando. Nada devia me impedir disso. O que é que impede disso? É o fato de estarmos habitando e experimentando uma realidade digital, uma realidade virtual. Então, tem um teto que é a velocidade do programa. Okay? Esse é o teto de andamento aqui da coisa aqui dentro. Então, essa era para isso que servia a... Então, é isso. Eu não preciso mais dos slides, então vou deixar rolando aqui. Vou finalizar aqui. Isso é uma simulação gráfica da gravidade, né? A gravidade é como se fosse um tecido plano puxado ali por um disco. Mas a relatividade, então, ela é uma ciência que funciona para uma parte da realidade, a parte macro. Da mesma forma que a física quântica funciona para a parte micro, ok, da realidade. E as duas têm problemas, uma não conversa com a outra, e não serve para explicar a área que a outra explica. E as duas também têm dilemas, que são essas incongruências, né, que chegam em certos pontos, de coisas que não fazem qualquer sentido e têm que ser aceitas e engolidas, como no caso da relatividade, aí, a velocidade da luz, é o teto. Né, e isso é uma indicação fortíssima de que a realidade é virtual e é programada.
quer dizer, programada. Essa programação foi segundo tom, agora pela MyBigTom, evoluída, né? Foi um desenvolvimento da consciência, ela é digital e evolui em termos de programação, e foi criando oportunidades de informação, sistemas, né? Foi evoluindo nessa direção, e foi criando programações e otimizando programações. Então, mas como funciona dessa forma, tem certas limitações. Essas limitações ficam evidentes no limite, ok? No limite da realidade maior, das grandes distâncias e grande velocidade, a gente encontra na equação, nas equações da própria relatividade, mostrando que o limite da velocidade da luz está lá. Isso é uma pista gigante de que a realidade é programada, ok? E outra pista gigante, só para encerrar, é a própria questão da dupla fenda no mundo micro, né? Então depende da observação. As coisas só são renderizadas, só são apresentadas na tela da realidade holográfica à medida que são olhadas, que são vistas, que são observadas por uma consciência. Então, se ninguém está olhando, não precisa ser renderizado. Então, é uma economia do sistema, que ele não fica gastando energia à toa, ele só apresenta para você se alguém estiver olhando aquilo. Então, nas duas pontas, a gente tem grandes falhas da ciência, da realidade como sendo material, e que apontam para o fato de que provavelmente a realidade é virtual, ok? É isso aí por hoje, gente. Obrigado pela paciência, espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco mais isso aí. E desculpe aí alguma desabilidade com a tela, ok? Forte abraço a todos, bom resto de domingo.